aí, meu povo, professor Andreas na área, professor de física, aquela matéria mais legal de todas. E galera, a gente vai começar agora o livro 2. Então vem comigo, se esperta, porque é continuação daquela partezinha de termo que a gente começou, lembra? Você lembra qual que é a diferença de temperatura e calor? Temperatura média, né, está associada à medida do nível de agitação das molequinhas. Quanto mais agitadas as molequinhas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas as molequinhas, menor a temperatura, lembra disso? E calor é a energia térmica em movimento. Calor não é algo que eu tenha. Professor, tô com calor. Tá errado. Calor é algo que eu recebo ou que eu perco, fechou? É energia térmica em trânsito. Sucesso? Então, ó, calorimetria é o nosso conteúdo de agora. E, povo, você não pode esquecer um detalhezinho. Calorimetria é a parte de calor. A gente viu a parte de temperatura, vimos como transformar a temperatura, né? Fazendo lá meio, baixo, cima, baixo, meio, baixo, cima, baixo. Lembra disso? A gente conseguiu calcular a temperatura e transformar. Beleza, agora a gente começa a estudar calor mais fundo. Então vem comigo, prepara tua canetinha e bora! Primeiro conceito, o conceito importantérrimo, é o conceito de calor sensível. Povo, calor sensível é tipo assim, eu quero calcular a quantidade de calor que eu preciso ceder ou a quantidade de energia que eu preciso ceder para esquentar, sei lá, 2 litros de água. Isso é calor, né? Calor sensível. É a quantidade de calor que eu preciso ceder para um objeto para ele esquentar tantos graus. Sacou a ideia? Então, ó, calor sensível, o melhor conceito é esse aqui, ó. Q igual a M, Czinho, delta T. Já te explico cada coisa. Só anota aí. Calor sensível é Q macete. Professor, Q macete. Exatamente. Então, essa é a equaçãozinha. O que é o M? Coloquei aqui pra você, ó. Q é a quantidade de calor, que é o quê? Quantidade de calor. Que a gente, no SI, usa em joules, porque calor é energia, tá? Beleza. Só que aqui, nessa partezinha da calorimetria que a gente chama, a gente vai usar mais em calorias. Tudo bem? Então, unidade de quantidade de calor, ó, que macete, MCzinho vezes delta Tzão, calor é medido em calorias. Tudo bem? No SI, quando ele falar assim, ó, presta atenção, eu quero saber no SI, tem que calcular em joules. Agora, se for uma questão normalzinha, tipo assim, 95% das questões usa em calorias, você vai manter em calorias, sacou? Como que eu transformo de calorias para joules, povo? É uma caloria é igual a 4,2 aproximadamente joules. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Anotou aí? Beleza, não precisa decorar de fato isso aí, tá? Na maioria das questões que pede em joules, ele já te dá essa informação. Então, ó, fica a ideia para você. Ó, M é a massa, massa. Pergunta, o que é mais fácil de esquentar? 1 litro de água ou 2 litros de água? Obviamente, mais fácil esquentar 1 litro de água do que 2 litros de água. Então, dependendo da massa, eu preciso ceder mais calor para esquentar alguma coisa. Faz sentido? Tá. O Czinho é o calor específico, importante, já falo dele, só deixa ele aí. E o delta Tzão é variação de temperatura. Variação de temperatura. A massa, geralmente, quando eu uso caloria, eu uso a massa em grama. Mas lembrando, não esqueça disso. Massa no SI é quilograma, tá? Quilograma. Beleza. Mas geralmente aqui, quando eu uso caloria, sempre em grama. E a variação de temperatura geralmente vem em graus Celsius. Porém, saiba que o tanto que varia em graus Celsius é o tanto que varia em Kelvin. Então, se ele te der em Kelvin também, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, se for uma variação de 10 graus Celsius, aconteceu, é 10 kelvins. É a mesma variação, beleza? E o calor específico? Aí vem a parte super importante, que é o seguinte. Olhe para cá com carinho, amor, compreensão. Pare de coçar o ouvido e olha para cá. Ó, primeiro, antes de chegar lá, ó, calor sensível, que macete. Calor sensível é o calor que eu preciso ceder para um objeto esquentar. Beleza. Daí, para calcular, eu uso que macete, M é massa, Czinho é o calor específico, variação de temperatura. Prof, o que é calor específico? Agora vem. Calor específico é o seguinte, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância
varie em 1 grau Celsius. Anota isso aí, a gente já conversa sobre isso, mas anota esse conceito, é importante. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância varie em 1 grau Celsius. Tudo bem? Anotou isso aí? Tá, prof, anotei. A unidade de calor específico é isso aqui, ó. A unidade do Czinho é caloria por grama grau Celsius. Essa é a unidade de calor específico, caloria por grama grau Celsius. E o calor específico da água é o único que você tem que decorar, tem que saber mesmo, que é importante, pacas. É calor específico da água, o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. 1. O que quer dizer isso? Agora vem. Se você não entendeu o que eu falei, agora você vai entender tudo. Para eu aquecer, olha só, presta atenção aqui, olha para mim, olho no olho aqui agora. Para eu aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso ceder para a água 1 caloria de energia. É isso. Isso é calor específico. Ela depende de cada material tem o seu calor específico. Cada material em cada estado diferente tem o seu calor específico. Então, ó, calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ó para cá de novo. Ó, para eu aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso ceder para a água 1 caloria. É isso, povo. É só isso, galera. Isso é calor específico. Show? Quantidade de energia que eu preciso ceder para um objeto para ele esquentar 1 grau. Para 1 grama esquentar 1 grau. Só para você ter noção que você sabe que você entendeu essa ideia. Só para você ter uma noção que você entendeu. Imagine você que eu tenho 2 panelas. Tem o quê, pessoa? 2 panelas. Elas são gêmeas univitelinas, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, uma da outra, são iguais. 2 panelas, coloquei lá no fogão. Coloquei lá. E eu coloco lá 1 kg de água numa panela e 1 kg de óleo na outra panela. A mesma massa, certo? Não quer dizer que é o mesmo volume, mesma massa. 1 kg de água e 1 kg de óleo. Coloquei lá. Tá, e vou fazer o seguinte experimento, ó. Eu vou ligar o fogo na mesma intensidade para os dois ao mesmo tempo, ó. Nossa, foi igual, não foi? Tá, e deixo lá por 1 minutinho. Beleza? E aí, depois que eu vou desligar igual aqui agora. Desliguei igual. Pergunta, o que você acha que está mais quente? A água ou óleo? Assim, intuição mesmo. Pensa aí, no coração, abre teu coração pra mim. Quem está mais quente? Eu cedi a mesma quantidade de calor para os dois. Quem está mais quente, a água ou óleo? Povo, resposta, o óleo. Sabe por quê? A resposta vem aqui, ó, calor específico. Calor específico do óleo, eu não sei quanto que é decorado, mas é algo, sei lá, em torno de 0,1 caloria por grama grau Celsius. Vamos supor que seja esse valor aí. É menor que da água. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso ceder menos calor para o óleo para 1 grama de óleo aumentar em 1 grau Celsius. Se eu cedo a mesma quantidade de calor para os dois, quer dizer que o óleo, por ter um calor específico menor, ele vai esquentar mais do que a água. Sacou a ideia? A água, eu já te falo, do teu cotidiano, meu, olha isso, física é massa, física é massa. A água do teu cotidiano é uma das coisas mais difíceis de esquentar que tem. E isso é muito importante pra gente. Por quê? Porque a gente é feito de água, povo! Ou seja, é difícil esquentar, gente. Né? A água, você vê lá na biologia, é o regulador térmico do planeta. Olha só que bonito. A água é o regulador térmico do planeta. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem um alto calor específico. Quer dizer que para esquentar a água, mano, é difícil. Você precisa ceder bastante calor para esquentar 1 grama de água. Pro óleo, é 0,1, supondo, né? 0,1 caloria por grama grau Celsius. Sacou? É muito mais fácil esquentar o óleo do que a água. Por isso, vai encaixando as informações. Na geografia, você estuda lá a amplitude térmica dos locais. Então você vai pra praia, por exemplo, vai lá pra João Pessoa, Paraíba. Galera Paraíba, yeah! Beleza. Você vai lá pra Paraíba, pra João Pessoa, ponto mais leste das Américas. Eu sou de lá, inclusive. Beleza? E daí lá, meu, no verão faz 28 graus, sacou? Verão. No inverno faz 28 graus. E no verão faz 30 graus. É tipo, a amplitude térmica é muito pequenininha. Por quê? Porque lá em João Pessoa tem muita água. Se tem muita água, é difícil esquentar. Agora você vai pro deserto do Saara.
Pessoal, é deserto, não tem água. Beleza, quer dizer que a amplitude térmica, num mesmo dia até, ela fica absurda. Tipo, pode chegar a 50 graus meio-dia e a 0 graus à noite. Por quê? Porque o calor específico da areia é menor ainda é muito menor que da água. Sacou? A areia esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Fechou? Por causa do calor específico. Você entendeu a importância dessa parada? Quando você chega na praia, sei lá, meio-dia, você pisa na areia, cara, tá super quente. O que você faz? Você vai pulandinho pra água, né? Porque a água tá mais friazinha. Por que a água tá mais friazinha e está recebendo a mesma quantidade de calor da areia? Porque o calor específico da água é grande. Quanto maior o calor específico, mais difícil é de esquentar. Quanto menor o calor específico, mais fácil é de esquentar. Faz sentido? Tudo bem? E se é mais fácil esquentar, é mais fácil de esfriar. Chegou 7 horas da noite, você pisa na areia, ó, ela geladinha. E a água tá mais quentinha. Por quê? Calor específico. Sucesso? Então, ó, que fique claro para você. Isso aí, até coloquei aqui, ó. Calor específico da água é 1. Do gelo é 0,55. Então, o gelo é mais fácil esquentar do que a água. Alumínio, 0,22. Ferro, 0,11. Então, dá para você ter uma noção dos calores específicos de cada substância. Fechou? Então, esse é um conceito muito importante, povo. E para eu calcular calor sensível, eu uso o quimacete. Você entendeu o que é esse Czinho aqui? Tranquilo? Beleza. Sabendo disso, povo, me fala, o que significa ser um condutor térmico? O que você acha? Condutor térmico. Condutor térmico é um bom condutor de calor, né, prof? Exatamente. Me fala um exemplo de um ótimo condutor de calor, que a energia entra lá e se espalha pelo objeto tranquilamente. Um bom condutor de calor é um metal. Metal, por exemplo, é um ótimo condutor de calor. Faz sentido? Beleza. Assim como é um ótimo condutor de eletricidade, mas isso a gente vai ver depois, na outra frente, inclusive. Beleza. Então, o condutor térmico é aquele que conduz calor muito facilmente. E o isolante? O isolante é aquele que não conduz calor muito facilmente. Tipo uma manta térmica, tipo o teu casaco, tipo o ar. O ar é um ótimo isolante térmico. A neve é por isso, povo, que eles fazem, os caras lá no Alasca, eles fazem iglu de gelo, mano. Né? No frio enorme, né? Ele faz aquele iglu de gelo e daí os caras entram dentro e vivem lá. Por quê? Porque são ótimos isolantes. Gelo é um ótimo isolante. Fechou? Tudo bem? Então, a ideia de condutor e isolante. Deixa eu te dar uma ideia. Tá frio. Eu sei que tem galera que mora em região muito quente no Brasil, tá? Você não vai sentir isso. Mas, a galera que mora na região sul, por exemplo, ele tem época do ano que é frio, né? E daí chega lá, tá fazendo 0 grau, cara. Quando tá fazendo 0 grau, você pisa no chão assim, meu, tá geladinho. Por isso que os caras usam pantufa, ficam de meia e por aí vai. Porque tá geladinho o chão. Só que quando você vai pra um tapete, o tapete já tá mais quentinho, certo? Daí vem a pergunta de vestibular. Olha só. Tapete, chão. Quem tem maior temperatura? O tapete, ele já tá mais quentinho quando você pisa, né? E quando você pisa no chão, ele já tá mais geladinho. Você vai lá na privadinha, você senta lá na privadinha, tá geladinho também. Quem tá na temperatura maior dos três? Resposta. Cara, os três estão no mesmo ambiente? Então os três estão na mesma temperatura. Beleza? Então tapete, chão, privadinha estão à mesma temperatura. Qual que é a diferença? A diferença é que o que tá mais geladinho é condutor. O que tá mais quentinho é isolante. Pessoal, como assim? Olha só. Se você agora tiver algo de ferro aí, de metal perto de você, só toca. Você vai ver que você vai sentir mais friozinho esse ferro. Por quê? Você começa a perder calor pro ferro. Começou a perder calor pro ferro, porque está mais quente, porque a tua temperatura corporal é de 36, 37 graus. Então você começa a perder calor pro ferro e o ferro ele passa esse calor adiante. Então você continua perdendo calor. E quando você fica perdendo calor, você tem uma sensação de frio. O frio é a sensação que você tem quando você perde muito calor. Sucesso? Agora você vai no isolante, pisa lá no tapetinho. O tapetinho, ele não é condutor. Então você perde calor pro tapete, só que ele não passa adiante. Então você logo para de perder calor. Parou de perder calor, você não sente o friozinho. Sacou? Mas os dois estão à mesma temperatura. Povo, a diferença, um é condutor, outro é isolante. Se liga nessas questões, porque
Eles trazem esse tipo de pegadinha para você. E o último conceito é o conceito de capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É isso aí, ó. Você anota esse. Capacidade térmica é Czão, tá? Então cuidado, isso aqui é Czão. Calor específico era Czinho. Tem diferença. Capacidade térmica é quanto de calor eu preciso ceder para um objeto variar a temperatura. Quando a gente fala de calor específico, a gente fala de substância. Quando fala de capacidade térmica, fala do objeto. Quanto de calor eu preciso ceder para a cadeira aumentar a temperatura? Para a mesa, para o celular aumentar a temperatura. Sacou? Então, capacidade térmica é quanto de calor eu preciso ceder para algo aumentar a temperatura. Então, é Qzão sobre ΔT. Se eu quiser, eu posso até fazer o seguinte, ó. Me acompanha aqui. Q é macete, né? Então, fica assim, ó. M vezes Czinho vezes ΔT sobre ΔT. O que eu posso fazer? Tcheco. Fica Czão é igual a Mzinho vezes Czinho. Então, isso aqui é outra equação. Se você puder anotar aí para mim, eu agradeço. Czão, M vezes Czinho. Fechou? Então, você pode calcular a capacidade térmica de duas maneiras. Prof, o que é capacidade térmica mesmo? É quanto de calor precisa ceder para algo variar a temperatura. Show? Tá. Sabendo disso, povo, teoria acabou. Agora vamos, ó, dedinho mexendo, se prepara aí e vamos fazer together algumas questõezinhas aí. E a primeira questão é essa questão 1 do praticando. Vamos lá? Tá. A unidade de medida no SI de capacidade térmica é. Porém, é comum utilizarmos BUM. Qual que é a unidade? Ó, capacidade térmica, que a gente acabou de ver, que é calor por temperatura. Tesão, né? Calor por temperatura. Qual que é a unidade de calor? No SI. Joules. Qual que é a unidade de temperatura no SI? Kelvin. Acabou. Então, vai ser joules por Kelvin. Porém, a gente vai utilizar mais o quê? Que a gente estava conversando no meio da aula, no começo da aula, calorias por grau Celsius. Então fica joules por Kelvin, calorias por grau Celsius. Letra C de capacidade térmica ou cachorrão, tanto faz. Beleza? Então essa é a primeira questão, sucesso, questão do praticando, resolvido. Vamos para a próxima. Questão 3 do praticando. Dá um pause, tenta resolver, depois você volta aqui e faz comigo. Olha só, questão 3 ele fala, um corpinho de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35. Então ele quer saber o quê? Isso, ele quer saber o quê? Entendeu? Ele quer saber o quê? Exatamente. Então, ó, fica Q igual a M vezes Czinho vezes delta Tsão. Tá? Ele quer saber o quê? Ele me deu a massa, dá 200 gramas. Pessoal, pode usar em grama? Pode. Quem que vai definir? Vamos combinar aqui já. Quem define é o calor específico, cara. O calor específico tem caloria por grama grau Celsius. Então usa grama, usa grau Celsius. O calor específico vale 0,4 e a variação de temperatura é de 30 graus. Show? 30 graus. Então o calor específico vai ser, deixa eu pegar minha colinha de celular aqui, calculadora, e fazer junto com vocês. Dá 200 vezes 0,4 vezes 30, que dá 2.400 calorias. Então, com 2.400 calorias, dando para o objeto, eu consigo esquentar esse objeto de 5 para 35 graus. Sucesso? Você vê que não dá demais, cara. Isso aqui é super suave, super tranquilo. Show? Tá. Próximo. E a última de agora é essa aqui, ó. Questão 3 do praticando. Questão 3 do praticando. Opa! Aconteceu incongruência. Essa questão 3 e essa aí é alguma outra questão do praticando que eu não tenho aqui agora, tá? Não tem problema. Acha ela aí. Um corpo de 2 kg recebe 8.000 joules de calor e sofre uma variação de temperatura de 100 graus. Já te deu a variação, tá? 100 graus. O valor do calor específico desse corpo em joules por quilograma grau Celsius. Note, quem define é o calor específico. Então, se ele te deu em joule aqui, você vai ter que calcular em joule. Isso aqui em quilograma e isso aqui em grau Celsius. Fechou? Vem comigo, vamos resolver? Deixa eu só virar aqui o flip chart. Q igual a M vezes Czinho vezes delta Tsão, tá?
o que ele me dá, que é 8.000 joules. Se ele tivesse me dado em calorias, eu teria que Transformers, né? Optimus Prime teria que transformar. Então fica 8.000 joules. É igual. A massa vale 2 quilos, já deu em quilos. Suave, 2 quilos. Calor específico, I wanna know. E variação de temperatura é 100 graus. Então dá 200, né? Fica C igual a 8.000 sobre 200. Check aqui, fica 80 por 2, que dá 40 joules por quilograma graus Celsius. Tá aí, essa é a resposta, 40. Letra A de Andrezinho. Beleza. Ó, fechou. Agora, fica pra você essas duas questões aí, de brinde. Ó, de coração, tô te dando elas. Faz, mano. E daí na próxima aula eu já vou começar corrigindo essas questões. Sucesso? Beleza? Então, ó, valeu. Professor Andreas fica por aqui. Até a próxima aula, então. Tchau!